Alô, boa tarde, bem-vindos ao Seminário de Computação Gráfica do INPA. Hoje nós temos um convidado especial, que é o Dalai Filinto. O Dalai já trabalhou aqui no INPA em várias ocasiões e recentemente ele passou um ano em Amsterdã desenvolvendo o Blender 2.8, que está fazendo o maior sucesso. Tem as críticas são as mais favoráveis possíveis. Está fazendo um grande sucesso, aquela coisa do word of the mouth, né? E então, por causa disso, foi uma das motivações que a gente convidou o Dalai para falar do Blender 2.8 e também dar a visão dele, né, desse processo de um ano e meio desenvolvendo essa nova versão do software, que é um software que ele já colabora faz muito tempo. E agora, assim, ele participou de uma maneira bastante importante, que é um orgulho para o INPA e para o Brasil, né? Obrigado. Isso. Eu não sei se eu ligo, tá ligado? Obrigado, Luiz, pelo convite. Eu vou mostrar daqui a pouquinho, mas o INPA para mim foi um lugar de crescimento, de aprimoramento profissional. Então, muito legal sempre poder voltar e tudo mais. Um esclarecimento pequeno, assim, tá tendo anúncio da Live Blender Foundation. Hoje em dia eu tenho ainda uma relação profissional com a Fundação Blender. Faço parte do fundo que eles têm de incentivo ao desenvolvimento. Então, um pagamento recorrente mensal. Trabalho algumas horas ainda para eles, mas não falo em nome da Blender Foundation. Mas eu acho que o que eu tenho a dizer tem lá seus aspectos interessantes. Então vamos começar. Eu me formei arquiteto e desde o começo enveredei para a parte de visualização. Então eu comecei a arquitetura em 2003 na UF, em 2005 fiz um curso de Blender na Unirio e comecei um blog com outras pessoas do curso. Então, como tinha já esse interesse em compartilhar, em software livre, em visualização, as coisas estão andando muito rápido. Peraí. Só entender por que avançou. Por causa do... Foi. De lá para cá, como artista, eu me aprimorei um tanto, eu consegui ganhar mais conhecimento e fazer renders e trabalhar em pipeline, não só pensar no meu trabalho, mas como implementação do Blender em estúdios, escritórios. Esse aqui é um trabalho mais recente que eu fiz com uma startup do qual participava, que eu não fazia o render, mas a gente montou toda uma pipeline para projetos de arquitetura do começo ao fim, todos dentro do Blender, já gerando planta de apresentação, o 3D, o render. Então, mesmo tendo enveredado para a parte de visualização e depois de desenvolvimento, eu trago a arquitetura comigo, de certa maneira, esse tempo todo. Tem sido bem interessante. Também sempre tive uma ligação muito grande com arte. Esse é um projeto de 2009, se eu não me engano, dirigido pelo Daniel Lima, o curta Joana, foi premiado no Animamundi. Eu fiz a parte de desenvolvimento de pipeline, um pouco de 2D, para eles usarem o Blender, para animação tradicional. E sempre gostei muito da parte de pesquisa também. Em 2012, tive a oportunidade, a convite do Luiz Velho, de vir aqui no INPA participar de uma pesquisa acabou virando sobre visualização panorâmica, inserção de ambientes reais com sintéticos, é uma continuação do então mestrado, doutorado do Aldo. Fiz aulas aqui com outro grande Luiz aqui do INPA, Luiz Henrique. Ele fez todo um trabalho de inserir elementos sintéticos em panorama, acabou publicando na SIGGRAPH Asia com pôster, foi uma experiência muito bacana. Então, como eu disse, para mim o INPA é um lugar que marcou muito as possibilidades no Brasil de desenvolvimento, de criativa, de publicação, de produção de conteúdo. E eu também continuei sempre com o pé pesquisa, desenvolvimento, pesquisa, arte, mas também uma coisa com as áreas de interação, não necessariamente jogo. Trabalhei um tempo com visualização científica. São maneiras de você usar ferramentas de jogos, mas para as coisas não propriamente ditas de entretenimento. Então, fui me familiarizando muito com essa parte de render real-time e coisas afins. Resultou num livro em 2013 com o Mike. Em torno disso tudo tem o Blender. O Blender, para mim, foi um fio condutor
nas escolhas que eu fui fazendo na minha carreira, pela possibilidade de compartilhamento de produção de conhecimento, colaboração remota e local com pessoas com interesses similares aos meus, diria até a parte ativista de produzir uma coisa que está indo na contracorrente econômica e tem um respaldo de estúdios cada vez maiores. Isso me viabilizou já estar um tempo envolvido com o Blender, estar usando o Blender e acompanhar ele, falei 2005, há quase 15 anos. O trabalho dele, acompanhando de dentro e de fora, as mudanças dele. Agora, em 2019, a gente começa a ter, então, um Blender que se propõe inovador em vários sentidos. O Blender 2.8. Ele traz alguns paradigmas que a gente tentou abordar no 2.5. Quem usa o Blender aqui há um tempo, desde o 2.4, talvez tenha acompanhado uma grande mudança que foi do 2.4 para o 2.5 e agora uma mudança, alguns dizem até maiores, uma possibilidade de revisitar algumas coisas que a gente não tinha abordado antes. Só para, rapidamente, assim, quem já trabalha com Blender aqui, já usa o Blender para alguma coisa, levanta a mão, mais ou menos. Tá? Quem que não trabalha com Blender, mas trabalha com algum outro programa de 3D? Maya, Max, Cinema 4D, SketchUp. Tem gente que... Mas quem não levantou a mão sabe o que é Blender, já abriu, já viu? Bom, Blender é um software 3D de criação de conteúdo, de animação, de pré-visualização, de filme e por aí vai. E o 2.8 ele se propõe a ser tudo isso e um pouco mais. Vou começar um exemplo que é o trabalho do Lucas Falcão. O Lucas é um artista aqui do Brasil. E queria mostrar uma coisa, que o Blender ele é um projeto que ainda não está, o 2.8 não está lançado oficialmente, como uma versão oficial estável, mas já temos pessoas usando ele para produção, para trabalho comercial, independente do estado de bug, de crash e afins. E são pessoas que vão participam do desenvolvimento como um todo, dão feedback, reportam bugs. E é muito interessante como desenvolvedor você vê como desde cedo as pessoas estavam usando o Blender antes e continuam usando. Então, no caso, ele está usando aqui o Cycles, tal como antes, um renderizador do Blender, de certa maneira, se assemelha ao LuxRender, segue o PBRT, implementação canônica de traçado de raio. E mais recente, eu tive uma pessoa que eu conheci muito recentemente, que é o Rafael Valaperdi. O Rafael ele é um dos criadores da Light Farm Brasil. Ele com Milton, era uma empresa que era da Nova Zelândia, trouxeram aqui para o Brasil. Hoje em dia, a Nova Zelândia fechou. Eles têm um estúdio de 3D que está fazendo muita coisa comercial, muita propaganda. Com certeza, todo mundo aqui já viu coisas que eles fizeram. Pepsi Twist, tem propaganda de cerveja, tem de carro, tem de... E ele se propôs começar a aprender Blender com 2.8. E esse foi o primeiro trabalho que ele fez. Então, o 2.8 ele não só convida os artistas que já estavam usando o Blender, já tinham um pipeline consolidado para continuar fazendo as mesmas coisas de antes, com facilidades maiores, como eles propõem a pegar um usuário novo, que vem de outro software ou não, e ser viável, ser fácil, ser palatável, ser intuitivo de várias maneiras. Então, aqui só para ilustrar o trabalho dele, foi interagindo, ele fez toda a parte de escultura no ZBrush e trouxe para o Blender, fez toda a renderização no Blender. Achei que foi bem bonito, para mim é bem emblemático, ele terminou isso semana passada. Falei, então manda aí os documentos, quero mostrar lá. E ele fez um relato breve, basicamente, resumindo muito, é a oportunidade de ele usar o Blender. Tecnicamente, para ele foi muito satisfatório, ele já vinha do Moodle. O Moodle ele tem um paradigma de UX, né, usabilidade muito parecido com o Blender. O contrário, né, o Blender eu acho que pegou muita coisa do Moodle, e vice-versa, acho que acaba tendo trocas. Para ele foi assim, foi um passeio no parque. Ele, eu não sei quanto tempo, esqueci de perguntar quanto tempo ele demorou para fazer isso, mas foi bem menos de um mês. Ele não faz tanto trabalho pessoal por questão de tempo, mas me ajudou nisso. Ele trabalhou exclusivamente com Cycles. Vou mostrar mais para frente o que é o Eevee, que é uma opção nova de renderizador dentro do Blender, real time. Mas se pensar em quem já tinha uma ferramenta para lidar com a questão de renderização de filme, está muito bem atendido com o que o 2.8 está proporcionando. O Cycles, inclusive, no 2.8, ele está, acho que é 4 vezes mais rápido, em algumas cenas teste, 4 vezes mais rápido do que o 2.7.
Então, essa é uma preocupação que a gente tem, de continuar, trazer inovações, mas continuar melhorando ferramentas que tinham anteriormente. Eles, inclusive, têm um curso de Blender bem legal, que eles estão lançando no High School, uma escola online. O Moco é um artista que trabalha na casa lá, maravilhoso. Então, o que tem de novo no 2.8? Primeira coisa, os workspaces. Se você abrir o Blender, você vai ver ali em cima, aquelas abas, sculpting, shading. A ideia é que você possa estar fazendo um trabalho e fazendo um trabalho a cada vez e fazendo esse trabalho muito bem. Então, a ideia é que se você está fazendo escultura digital, você tem como configurar a área de trabalho, o modo como ela é desenhada, o shading, né, de sculpting que você vai querer usar, a interface, as ferramentas, isso está dissociado da sua descrição de cena, como se a gente passa a separar o que é o seu arquivo que você está trabalhando para esse projeto e o que é a sua área de trabalho que você vai querer configurar de um jeito ideal para você e reaproveitar em outro projeto. Então, eu sou um escultor, eu gosto desses e desses plugins, esses atalhos, e quero sempre que eu for fazer escultura digital reaproveitar isso. Então, isso agora faz parte, é salvo no arquivo, no Blend, que nem antes, mas é estimulado, é feito de tal modo que você possa compartilhar. Digo isso porque, por exemplo, o Blender tinha uma coisa tradicional que era usar imagens do fundo, background image na área de trabalho dele, para você usar como referência para modelagem. Isso saiu de lá. Porque a imagem que você está usando de referência é muito específica desse projeto. Isso agora está junto com a câmera ou junto com uma imagem específica, um empty image que vai estar na sua área de trabalho. Mas, em termos de paradigma, a gente tentou separar bem o que é a opção do seu trabalho que vai estar salvo na cena, o que é a opção da sua área de trabalho que você vai estar reutilizando e reutilizando. Outra coisa muito importante são as coleções. O Blender, quem já usou ele sabe que tem aqueles famosos 20 layers que você tem que... Depois que você aprende, você gosta muito ou continua odiando. Eu que venho de arquitetura, sempre me incomodou não poder nomear meus layers, não poder ter um mínimo de hierarquia. Peguei um arquivo de AutoCAD típico, tem bem para lá de 20 layers, então são algumas limitações que ao longo dos anos nunca foram sanadas. E a gente trouxe agora uma ideia de estar organizando sua cena hierarquicamente. Não chega a ser uma cópia uma implementação do USD, aquele Universal Scene Description, que é uma implementação open source da Pixar para você ter uma descrição da cena universal, compartilhada entre software estrangeiro, não é o caso, mas é uma maneira de representar os dados da sua cena em vistas. Você tem uma vista, um view layer, com coleções para essa vista, e você consegue, então, dentro da mesma cena, que vários artistas diferentes vão trabalhar, cada um otimizar a sua vista com as suas coleções só para o que você está fazendo. Só estou esculpindo, quero só o personagem principal, estou animando, quero o personagem principal e um fundo de referência, estou renderizando, fazendo luz, quero tudo, não quero os objetos de suporte. E uma outra coisa que foi importante ao longo do projeto foi comunicação. Como a gente estava, como parte do 2.8 é uma mudança grande de paradigma, a gente também tinha que treinar os nossos usuários, criar um modelo mental que fosse palatável, fácil de se comunicar, fácil das pessoas entenderem. Então, ao longo do projeto, a gente tinha publicações no blog, ainda estão lá até hoje. Já está desatualizado, mas investiu-se muito nisso. Então, esse é um exemplo de um arquivo de produção com as coleções. Lighting, aí mesh lighting lamps, probes, background, camera, aí personagem, então, o helmet, a cabeça, a armadura. Esse é um arquivo que, na verdade, ano passado, para a SIGGRAPH, a gente não teve um booth do Blender no stand, mas teve um Birds of Feathers, teve uma apresentação de Blender, a gente pediu para artistas que já estavam usando o Blender 2.8, no caso a Eve, que é o renderizador em tempo real que a gente vai mostrar mais tarde, já estavam usando, mandassem arquivo de exemplo para a gente mostrar. Isso é bem comum, sim. Isso é um deles. Vou mostrar alguns outros arquivos aqui ao longo da apresentação. Para dizer a verdade, a parte de coleções foi eu que fiz, que a pessoa não estava usando ainda muito, mas ilustra bem. Uma outra coisa interessante é que, apesar do Blender ter uma direção principal, você tem investimento de capital mesmo da Fundação Blender, do Instituto Blender, em termos de desenvolvedores, em termos de novas funcionalidades e grandes mudanças, ainda tem abertura para contribuição de grupos independentes ou de desenvolvedores independentes. Então, no caso, o Grease Pencil era uma ferramenta que existia nos Blenders anteriores para fazer notação de cena
e resolveram levar isso para possibilitar desenhos completos em 2D, estáticos e animados. Então você passa a poder integrar 3D com 2D, de modo que você pode usar isso para fazer storyboarding, fazer um animatic, fazer uma mídia, mixed media, né? Fazer disso a sua produção. Então você desenha em cima de um objeto 3D e tem um personagem principal em 2D. Eu estou pensando assim, que eu estou usando até para um projeto de realidade virtual. Quando eu falei que eu trabalho parte do meu tempo com Blender, para Blender, parte numa empresa aqui no Rio, que é Arcave VR. A gente está usando o 2D com realidade virtual, então fiz toda a prototipagem no Blender 2.8 usando o Grease Pencil, assim, é uma coisa muito inovadora. Não tem pouquíssimas soluções, não tem nenhuma solução pronta no mercado para isso. Então é legal essa abertura. Uma outra coisa, eu falei da Eevee algumas vezes. Quem aqui já ouviu falar da Eevee? Sabe o que é a Eevee do Blender? Algumas pessoas. Eevee nada mais é, a gente vai chegar nela, que um renderizador em tempo real dentro do Blender. O Blender ele não usa nenhum SDK nativo dos sistemas operacionais para a sua parte de interface e implementação de baixo nível. Ou seja, o Blender não usa Qt, não usa bibliotecas prontas para interface, para o navegador de arquivos, para design 3D na tela. Implementa tudo isso do zero. Usa, claro, OpenGL, mas começa a partir daí. E o Blender ficou usando ferramentas muito depreciadas, né? Deprecated, ao longo dos anos, obsoletas, né? Por exemplo, a gente ainda estava usando OpenGL Immediate Mode, que é você desenha cada vértice individualmente, e cada chamada de desenho. Hoje em dia, com Vulkan, com Metal, você passa a ter que, do ponto de vista do código, você tem toda uma base de código que nunca vai conseguir chegar e se beneficiar das melhorias de hardware, melhorias de avanço na área de GPU. Então a gente resolveu fazer um upgrade do OpenGL do Blender para o OpenGL 3.3. 3.3 é onde você começa a parte que não é o Immediate Mode, esqueci o nome agora, Direct Mode, acho que é uma coisa assim. E com isso viabiliza uma eventual compatibilidade com o OpenGL IS2, que é o que rodaria no Android da vida. Ele passa a ser compatível com a arquitetura do Vulkan, passa a ser compatível com a arquitetura do Metal. O Vulkan e o Metal, em teoria, se poderia converter um para o outro, né? Então vamos modernizar tudo. O que a gente ganha com isso? Performance, de modo geral, você consegue desenhar mais coisas mais rapidamente, de forma mais eficiente, mas também todo um leque de recursos, de shaders, que dá para usar não só para renderização em tempo real. A gente vê videogame hoje em dia e tudo aquilo passa a ser possível para gerar sua imagem final, mas como para o trabalho também. Então, se você está trabalhando numa modelagem, você quer selecionar, agora você consegue ter uma seleção bonitinha. Isso aqui é um exemplo pequeno, assim. Você começa a poder ter uma renderização com uma sombra, isso me lembra muito o SketchUp, assim. Uma sombra procedural, que não é a luz da sua cena, mas uma sombra que ajuda você a visualizar com o que você está trabalhando. Isso, por exemplo, cores aleatórias. Você consegue ter um shader que te dá uma passada na cena, de modo que você consiga ver os objetos com mais facilidade. A gente continua suportando pipelines antigos, tradicionais. Isso aqui é a forma clássica de ver a orientação das faces, né? Ver as normais das faces. Por anos tem sido isso. Alguém com um pipeline muito específico talvez ainda precise disso. Mas agora a gente pode simplesmente ter um shader que te mostra a orientação das faces. Numa passada só você vê o que está invertido e o que não está. Eu uso isso todo dia, sempre que eu estou passando uma coisa do Blender para o Unity, tudo que está com a normal invertida não aparece, fica invisível. Abro no Blender e põe lá, opa, está invertido isso, desinverte e leva para lá. Então, ir atrás desse avanço tecnológico permitiu a gente revisitar alguns workflows que eram consolidados. Você vai fazer modelagem, você vai ter que usar wireframe, ver os vértices. Vai fazer sculpting, você vai ter que usar não sei o quê. Não, e se você poder editar enquanto você vê um render bonito da sua cena, o descritivo da sua cena? E se você quiser fazer escultura e ter
escultura a gente já tinha, o Matcap antigamente, mas se você quiser fazer escultura e ver a cena toda renderizada realmente, seria com isso, com sombra, com textura. Então, tudo isso passa a ser possível. Um outro exemplo é cabelo. Cabelo, antigamente, para editar era uma coisa que não funcionava no Blender, você via ele todos em linhas pretas, tinha que renderizar, esperar não sei quanto tempo e ver como é que ficava. Mesmo se você não está usando, uma vez mais, coisa da Eevee, uma renderização em tempo real, você está trabalhando e você quer um feedback que você veja no que você está trabalhando. Então, especificamente, partícula é uma coisa que melhorou muito. Esse aqui é um exemplo do Daniel Bystad. E você consegue, então, isso aqui, no meu computador, na minha área de trabalho, é um laptop, eu vejo isso em tempo real sem nenhum problema. Então, o que é isso que a gente está vendo em tempo real? Que eu falei e mencionei um pouquinho. O que é a Eevee? A Eevee é um projeto que começou, na verdade, começou em 2015, 2014, por um desenvolvedor, que é o Clément Foucault, ele é francês. Ele usava a Unreal Engine para fazer algumas coisas interativas, trabalhava com realidade virtual e resolveu implementar uma versão do Blender com suporte para PBR. PBR, para quem não sabe, na verdade o PBR que se usa em jogos é uma aproximação do modelo clássico de luz do PBRT, que é usado no Lux Render, que é usado no próprio Cycles. E ela é uma aproximação para os jogos que funciona bem o suficiente em tempo real. Então você tem lá a camada de albedos, tem a camada de especular, de roughness. E mudou muito graficamente o resultado que se obtém em jogos hoje em dia. E como a gente está falando de jogo, a gente também está falando de tempo real. Então o Clément começou a trabalhar nisso. O Tom Rosendahl, é o chairman da Blender Foundation, o criador do Blender, resolveu fazer disso o carro-chefe de um Blender novo. E se a gente incorporar isso ao Blender e ter uma área de trabalho em que você vê o que você está trabalhando, tal qual você quer no render final. Então, o 2016, o Clément foi lá para a Holanda, e foi minha primeira vez que eu fiquei mais tempo na Holanda. Eu tinha ficado já 2 meses no Instituto, terminando a parte de estereoscopia, e dessa vez fiquei um ano inteiro trabalhando com o Clément, trabalhando com o Mike Irving. Mike estava fazendo a parte do OpenGL, o Clément a parte do Eevee, eu estava coordenando esse trabalho e fazendo parte de coleções, fazendo outras coisas. 2016, 2017, a gente começou a ver as pessoas usando. O nosso objetivo inicial era substituir o renderizador interno do Blender. Antes de ter os Cycles, que traziam fotorrealismo para o Blender, a gente tinha o renderizador interno, nunca teve nome. Com ele que foi renderizado Sintel, o Big Buck Bunny e Elephant's Dream, produções da Blender Foundation. E o Tom tinha essa preocupação, a ideia, se a gente pudesse abrir um arquivo antigo, do Blender 2.4, 2.3, com o Blender 2.8 simplesmente funcionasse, seria maravilhoso. Então, beleza, então tiramos o Blender interno do Blender, tiramos a Game Engine, e a gente começou a ver que as pessoas estavam, na verdade, não substituindo o renderizador interno do Blender, mas substituindo o próprio Cycles, que é esse renderizador mais robusto, mais potente. Então, foi muito estímulo para começar a botar mais ferramentas, mais funcionalidades dentro do Eevee. Então, luz volumétrica, que é aquele modelo que eu tinha mostrado, reflexões, espelhos, para arquitetura isso é maravilhoso. Deixa eu aproveitar, acho que já é o momento, vou mostrar isso funcionando dentro do meu computador, para dizer que não é smoke and mirrors. Vou mostrar aqui. Temos aqui. É aquele tigre que eu tinha mostrado mais cedo. Ele carrega, começa renderizando os shaders da cena. Vou botar aqui modo renderizador. Isso aqui é um laptop. É um bom laptop, é um laptop que eu uso para trabalho, mas é um laptop. Se fosse uma máquina mais potente, eu conseguiria até dar play e a animação ia ficar realista. Deixa eu fazer 2 coisas aqui. Primeiro, full screen, sempre fica melhor. Segundo, vou mostrar um outro exemplo. Esse aqui é muito legal. Isso aqui foi também do Daniel Bystad. O Daniel Bystad, chamado de Daniel. Ele trabalhou, para quem acompanha o desenvolvimento da Unity, ele trabalhou naquele filme... Não é Armory, não. Foi o primeiro filme que eles fizeram com a Unity,
usando a Unity como renderizador. Esqueci o nome agora. Adam, o nome do filme. Ele fez todo a modelagem do personagem principal, que ele é cheio de roupa e tal. Ele é um super artista, resolveu migrar para o Blender mais recentemente. E esse aqui é um projeto que ele fez em que você consegue... Deixa eu mostrar aqui. Em que ele está fazendo... Ah, que eu estou sem o teclado inteiro aqui. Momento. Enfim, que você consegue animar vendo na tela. Deixa eu ver se eu consigo animar. Não consigo. Então, você vai modelando, vai animando, enquanto você vê o resultado já em tempo real. Se a performance aqui não está a melhor coisa do mundo, é um laptop muito bom, não vou falar mal do laptop não. Mas se uma outra coisa que a gente sempre teve a preocupação de ter uma performance que para playback fosse muito rápida. Dentro assim da diretriz de trabalho. Então tem cache, mas não tanto, porque o cache não vai... Vamos dizer, o cache para uma imagem estática não ia beneficiar tanto esse use case, que é mais a animação. Mas eu gosto muito. Por fim, tem outro exemplo aqui bom. O que eu quero mostrar? Eu tenho... Isso aqui é aquele arquivo que eu falei do 2D. Olha que é 2D, tudo mais você vê que é um plano aqui. E o que você vê aqui em linhas azuis e verdes são os quadros anteriores e posteriores. Isso tudo integrado com o visualizador com Eevee. Eu podia, em teoria, vou fazer isso aqui não, mas abrir isso dentro do Tigre e botar ele... Vamos tentar. Botar isso dentro da animação do Tigre. O Tigre demora mais para abrir. Queria pensar nisso antes. Vamos botar isso aqui em algum canto. Vamos fazer um append. Eita, vamos lá. Estava aqui em... Aqui. Era a dança. Opa. Pegar os objetos, não sei se organizou direitinho. Peguei. Na verdade é só o stroke que eu preciso. Eita. Detalhe maior. Pá. Vem pra cá. Ele está com essa renderização extrema, porque a gente está naquele modo de luz que não é realista. Em teoria eu posso animar isso aqui, só que eu acho que como o Tigre está animado também, o computador vai reclamar daqui a pouco. Como é que não está animado? Deixa eu parar isso aqui antes que quebre o resto da apresentação. Mas foi que ele está dançando. Então vamos voltar ali, só ver se parou mesmo. Parou. O Eevee, isso é uma curiosidade. O nome Eevee surgiu... Você que conhece o Pokémon... Estava aqui atrás, né? Não lembro. Acho que estava. Não, estava na frente. Eevee surgiu do Pokémon Eevee, inspirado nele. Isso aqui era minha mesa de trabalho lá na Holanda. Então, um dia a gente precisa de um nome novo para a Nova Índia. Qual o nome disso daí? Eu falei, Eevee. Ele falou, tem um nome que ele inventou, não é Extraordinary. Não, mas ele inventou uma sigla qualquer, mas vem daí, da Eevee, coitado. Que é horrível, porque o Pokémon continuou lançando o jogo, lançou esse ano, né, o ano passado, Let's Go Pokémon Eevee. Então, para o Google é uma desgraça. Eu adorava, todo dia eu checava o que tinha de novidade do Eevee no Twitter. Aí metade era a gente fazendo desenho ainda do Pokémon, metade era trabalho do Blender. Divertido. Ao longo desse período, então a gente está falando aí de 2016, fiquei um ano lá, depois fiquei 6 meses aqui trabalhando remoto e teve a CodeQuest, vou mostrar daqui a pouquinho mais lá. Então, ao longo desses 2 anos, 3 anos de Blender 2.8, aconteceram algumas coisas interessantes. Eu queria poder compartilhar um pouco a perspectiva de como desenvolvedor, do que é trabalhar num software livre, do que tem sido trabalhar nesse processo.
Eu desenvolvo o Blender há 10 anos já, mais de 10 anos. Em junho de 2008, fiz meu primeiro patch foi aceito no Blender. Era uma correção de bug para a Game Engine do Blender. E no mesmo ano, foi o primeiro trabalho que eu fiz profissional como desenvolvedor do Blender. Ou seja, a primeira vez que eu fui pago para desenvolver o Blender. Na época foi a implementação de câmera olho de peixe para a Game Engine do Blender. De lá para cá, as grandes coisas que eu fiz foram toda essa pipeline de estereoscopia dentro do Blender. Acho que até dei uma palestra aqui, não dei, Luiz? Então tá em algum lugar na internet. Não sei se a gente tem registro disso, mas... Então, para isso eu fiquei 2 meses na Fundação Blender, eu trabalhei na parte de ferramentas de jogos para o Blender, então a navegação que você tem, o antigo Shift F, que agora mudou o atalho, eu implementei na ocasião, o baking do Cycles voltado para jogos, um dos trabalhos que eu tinha feito. Fiz algumas coisas, algumas grandes funcionalidades e coisas gerais do Blender, no Sequence Node lá do... E essa foi a primeira oportunidade de ficar, então, 1 ano trabalhando 100% só como desenvolvedor Blender lá na Holanda. Na ocasião, isso é uma coisa bem legal do modelo de desenvolvimento do Blender. Sempre tem uma preocupação em ter um pé no chão e trabalhar junto com artistas. Então, lá na Fundação Blender tem também um grupo de artistas produzindo um curta-metragem, um piloto do longa. Vai mudando, né? Cada projeto novo. Então, eu participei do Agente 327, chegou a estar no crédito na parte de pipeline. E, para mim, é muito enriquecedor pensar assim no começo, com a minha ânsia de trabalhar como artista, de entender a parte de pesquisa, traz muita satisfação justamente estar desenvolvendo uma coisa que é usada, você vê o dia a dia dos artistas, vê como melhorar. E o Instituto Blender, ele é um lugar em que tem de tudo. Então, você tem os artistas produzindo, tem desenvolvedores trabalhando full-time, e de quando em quando tem workshops ou cursos. E nesse caso, isso foi no final de 2016, a gente resolveu, uma vez avançado e definido os objetivos do 2.8, até então limitados, depois aumentou um pouco, resolveu trazer colaboradores do Blender, desenvolvedores e artistas, para ter um workshop sobre usabilidade. Ou seja, que questões de usabilidade a gente tem que resolver no 2.8. Gente eu falo o mundo todo, mas boa parte da Europa, né? Severin da Alemanha, esqueci o nome dele, era Polônia, Mac do Canadá, Espanha, França e Alemanha. Isso a gente começando a discutir as coleções. Então, foi das collections, né, que foi uma grande mudança para o Blender novo. A gente pensou isso ali, mas não adianta, o Blender se propõe a ser aberto e colaborativo, participativo. Então, a gente resolveu apresentar formalmente para o seminário, para as outras pessoas do workshop. Por isso está escrito Layer aqui na esquerda, que é o que acabou virando as collections, né? Minha área de trabalho era aqui à direita, você vê os mini cracks ali de 98. Tafarel ali abrindo a porteira. Mas é um espaço que, como você começa a entender, ele é muito pequeno. Então, isso aqui o pessoal gravando o podcast do estúdio, com um colchão atrás, a bicicleta de alguém que estava com o pneu furado. Então, o Blender, de certa maneira, chegou num momento crítico de dar um passo, uma vez mais, um passo grande, que é abandonar o endereço do Metropoda, que é um lugar maravilhoso, perto da região central de Amsterdã, e ir para o norte. Para viabilizar isso, Tom resolveu fazer o Cold Quest. Foi uma grande campanha de arrecadação digital. Então, uma grande vaquinha para viabilizar que todos os principais contribuidores do Blender pudessem estar presencialmente em Amsterdã por 3 meses trabalhando no novo Blender, no 2.8. Isso viabilizaria se mudar para uma nova sede, viabilizaria ter um espaço para curso, ter um espaço para treinamento, ter um espaço dedicado só para os artistas, um espaço para gravação de podcast e tudo mais. A campanha foi um grande sucesso. Alguém aqui, por acaso, poucas pessoas que usam Blender, mas conhecia a campanha do Cold Quest, contribuiu. Mas é uma coisa que, assim, para o pessoal... Tem que pensar que o Blender tem milhões de downloads todo mês. 6 milhões, eu sempre esqueço os números, mas é na casa dos milhões. E muitas pessoas usam o Blender profissionalmente e dependem dele para o dia a dia profissional deles. Então, ter uma oportunidade dentro de um formato, com um projeto open source, de arrecadar fundos, é uma estratégia boa para os dois lados, para as pessoas, para poder
continuar investindo numa ferramenta que tem retorno para elas no dia a dia, e para o Blender para poder crescer como projeto. Então, fez o CodeQuest, cada pessoa ganhou um pendrivezinho para lembrar da ocasião, e implicava em... Algumas das pessoas já estavam lá, para ser honesto. Então, assim, o Tom, o Francisco, o Pablo e o Sergey já estavam lá. O Sibram estava fazendo a parte web do Blender, entrou para a parte de desenvolvimento durante o CodeQuest. E o resto tudo são pessoas que foram puro e exclusivamente para a CodeQuest. Inclusive o Breck, que está ali em cima, o Breck trabalhou como desenvolvedor do Arnold de muito tempo. O Arnold que foi comprado pela Autodesk, é um renderizador usado em Spider-Man, usado em uma série de filmes. Super experiência. E eu fiquei com a responsabilidade de ajudar a coordenação desse trabalho durante esses 3 meses. É um pouco desenvolvimento, um tanto comunicação interna e externa, e um tanto usabilidade, quase como se fosse gerência de produto, não de projeto. É tentar pegar um projeto com um escopo mais ou menos definido, muito disso veio do Tom, a grande missão, o big picture do Blender, tentar viabilizar produzir isso com 10 desenvolvedores super capazes. Né? Como eu falei, o lugar é gigante, são 2 andares, isso aqui era um lugar de academia embaixo. E foi isso que a gente se mudou para lá na 2ª semana do CodeQuest. Ainda assim, continua o mesmo espírito do Blender. Assim, quem está ali acredita no projeto, podendo ajuda. O pessoal queria aquelas mesas que sobem automáticas. Quem queria essa mesa teve que ajudar pintando o primeiro andar, que foi o dinheiro que economizou com a equipe de pintura. Comprou essa mesa isso foi para a equipe de artista, né, pessoal do estúdio. Porque é da natureza do projeto, não adianta pensar que o Blender ele é um projeto de muito sucesso, mas ele é um projeto que está inventando uma forma de se inserir economicamente na sociedade. Não digo no mercado, mas na sociedade, né? Se viabilizar seu desenvolvimento, viabilizar um salário cada vez mais justo para quem contribui. E, enfim, que é um exemplo de salas de trabalho, né? Então, o Campbell, o Brecht e o Francisco. O Francisco, que ele está trabalhando como produtor do estúdio de animação do Blender, e era a nossa ponte no dia a dia com os artistas, com o que eles estavam precisando e tudo mais. Claro que a gente estando no mesmo prédio, vivia indo lá na sala onde o pessoal estava, conversando, vendo eles trabalhando. Tinha fama de ficar do lado, assim, atrás do ombro de alguém ali. Ficava até eles se acostumarem e depois não se incomodarem mais. Era mais meu fanboy, eu gostava de ver. Mas usabilidade é isso, é ver as pessoas usando, é sair um pouco da sua abstração, das suas ideias e ver como é que está no mundo real acontecendo. Ao mesmo tempo, espaço de confraternização. Isso era um jogo da Copa. O Tom tem uma camisa desde que ele veio para uma Blender Pro aqui no Brasil. Brasil e... não vou lembrar qual era o jogo. Isso é no lobby. Então, um espaço que agora tem essa separação de uma área de visitante, área de produção. Então, dá para receber mais a própria comunidade, né, quem viabiliza esse projeto lá dentro. Falando um pouquinho especificamente da CodeQuest. Como eu falei, eu tinha mostrado aquele artigo de blog antes. Ele foi um de tantos. Como a gente teve uma arrecadação... Originalmente, a gente estava contando que fosse ter uma arrecadação grande de parceiros da indústria, estúdios, a AMD, NVIDIA, grandes parceiros, e pequena em relação da comunidade. Infelizmente, teve uma arrecadação muito pequena dos parceiros, mas o suporte da comunidade foi gigante, foi enorme. Então, a gente resolveu, parte da contrapartida do projeto de transparência do Blender foi estar se comunicando. Então, blog, com imagem, com não sei o quê, muito vídeo. Então, a gente começou um canal que não existia, que tinha pouquíssimos inscritos. Hoje em dia, a gente já tem 26 mil inscritos. Ano passado, que essa imagem eu tenho da Guinografa ano passado. Hoje em dia, deve ter passado de 30. Quase um ímpar. Quase o canal do ímpar. Mas a gente teve uma resposta muito positiva de... Assim, o Blender ainda usa IRC para se comunicar. IRC, quem não lembra, quem não conhece, é aquela tela de chat dos anos 80. E funciona muito bem, só que as coisas se modernizaram e o público da internet, a comunidade como um todo, quer isso, quer um podcast, quer um vídeo curto, quer uma imagem, quer um... E a gente foi acertando um formato, assim, o Pablo ficou incumbido disso, o Pablo Basques, argentino, de tentar explorar como que a gente consegue manter essa linha ativa com a comunidade. Isso serviu muito para o pós-CodeQuest, para viabilizar
o que hoje em dia é o Blender Development Fund, que é uma campanha de arrecadação recorrente de quem quer dar $15 todo mês para ajudar o Blender. Então, assim, teve uma mudança também muito grande na fundação no termo de ser mais quase que agressiva comercialmente e ao mesmo tempo investir nessa parte de outreach, comunicação e tal. Isso é um dos podcasts que a gente gravou, talvez o último, não lembro. Pelo frio não foi o último não. Saí de lá no verão já. E era muito simples, setups, assim, uma das tantas salas que a gente tinha lá. Então, assim, a possibilidade do espaço novo. Então, até falo que tinha um espaço ainda mais bonito, não cheguei a visitar, chamava de A Igreja, um prédio antigo, mais perto do centro, mas foi muito difícil um projeto financiado pela comunidade conseguir estar num lugar esplendoroso e ser levado a sério. Estou dando dinheiro para isso, para esse lugar. Então, tinha que ter uma cara meio de obra, meio de tapume, meio de cubículo. Mas o espaço é maravilhoso. E tem metrô hoje em dia para lá, em Amsterdã Norte. Planejamento, assim, os desenvolvedores de Blender são várias pessoas que são desenvolvedores, sabem desenvolver, mas alguns são freelancers, outros aprenderam sozinhos, outros se formaram em ciência da computação, mestrados e doutorados, doutores e mestres. E cada um tinha um pouco a sua maneira de trabalhar, a gente resolveu aproveitar. Se a ideia é estarem 10 pessoas fisicamente, para que depois vai se dispersar, tentar unificar a forma de trabalhar, de planejar, para ajudar o processo seguinte, no futuro. Mas, cara, resumidamente, a gente pegou a agenda de cada um dos projetos, tinham projetos bem compartimentados, listou como tarefas, tentou quantificar em semanas ou dias, e botei isso aqui é Inkscape, botei numa grade do Inkscape, vermelha tudo que era urgente, azul tudo que não tinha tanta urgência, podia ser adiado ou remanejado. As grandes lacunas, vou estar aqui no Campbell, o Bastien aqui à esquerda, são dois desenvolvedores que trabalham muito com o bug fixing do Blender, então tem um conhecimento muito amplo de várias áreas, então não adianta planejar 3 meses deles que vão surgir bugs, vamos já planejar isso no planejamento. Parte preta aqui, o Joshua foi embora mais cedo, já desde o começo já sabia disso. Uma coisa muito interessante, essa linha preta aí no meio. Essa linha preta marca a transição do Spring Team, o time de artistas da Fundação Blender. Na ocasião, estava trabalhando no curta Spring, que vai lançar hoje, inclusive. Estão fazendo um lançamento lá em Amsterdã, num cineminha, e vai estar na internet, eu acho que hoje mesmo, ou daqui a pouco, ou amanhã, sei lá, mas acho que é hoje. Eles resolveram, então, é quando eles passaram a ser obrigados a usar o 2.8 no dia a dia. E assim, contando que eles iam se atrasar um pouco, mas a cota dos animadores continuava a mesma. A cota é que o animador trabalha por segundos, né? Tem que pegar tantos segundos de animação por semana. A cota continua a mesma, senão o filme não vai fechar daqui a um ano. Então, assim, foi muito estressante para todo mundo. Para eles, porque o Blender quebrava, mas começa a ver que as pessoas não vão reportar qualquer bug. Só se não dá para trabalhar mesmo, eles vão reportar. Então, de vez em quando eles não estavam reclamando de nada por muito tempo, sempre vai ir lá visitar e falar, olha, o que não está funcionando que vocês não estão falando? Não, tem isso aqui, tem... É sempre, é muito interessante vamos dizer, o espírito de sobrevivência, assim, de quem trabalha já com Blender há um tempo, ou com produção, acho que em geral. Tem que fazer funcionar. E tem lá umas coisas que podia melhorar, mas... Então, o projeto Spring está lindo demais, todos usando o Cycles, usando a Eevee para algumas partes de pré-visualização, para alguns artes específicos para a parte de modelagem, mas usando ainda o renderizador anterior. Que é exemplo de reunião, a gente tinha reunião para tudo. Quando a gente foi remover o renderizador interno do Blender, a Game Engine do Blender, que tinha grandes tópicos polêmicos. O estilo de código do Blender, porque o Blender é um projeto com não sei quantos desenvolvedores ao longo dos anos. Tem estilos diferentes, tem um estilo único que é reforçado, mas não é encorajado, mas não reforçado, né? Seria isso. Cada parte do código tem uma coisa diferente, então alguém contribui com um patch novo, a primeira coisa que você faz é falar, olha, tem que ter uma linha aqui, põe esse bracket na linha seguinte, não faz isso, não faz aquilo, comentário é com letra maiúscula, é um monte de coisa. E, cara, vamos tentar unificar isso. Hoje em dia tem uma série de ferramentas que viabilizam isso, o Clang Format, que a gente que a ideia era usar, ainda é. Então, passou um ano, a gente ainda não fez essa mudança. A gente vai fazer agora, que agora, dia 5, 6, 7, de 7 a 12 de abril,
vai ter um ano da CodeQuest e, de novo, a gente vai se reunir, mas é só por uma semana. Então, vai de fora vem eu, Campbell, de fora assim, da Europa, mas aí vai estar o Bastian, o Clement, todo mundo que não está em Amsterdã vai lá também. Eu acho que a gente vai abordar essas coisas e outras pendências do 2.8. Code Style, enfim, coisas, exemplos do dia a dia. A gente tinha reunião onde dava, isso aqui na cozinha, antes da gente se mudar para o andar de baixo. E parte do meu trabalho lá não era, às vezes, contribuir com a discussão no sentido das grandes ideias, mas de organizar o pensamento. Às vezes as pessoas não estão discordando necessariamente, mas não estão se entendendo. Fala, primeiro vamos ver se todo mundo entende o que o Luiz está propondo. Ah, beleza, entendeu? Ah, entendeu? Concorda? Não, mas entendeu. Separar essas coisas é muito importante. E pessoas com um background bem diferente, né? Como eu falei, acadêmicos, desenvolvedores autônomos, autodidatas. Foi um aprendizado para todo mundo. Eu chamo de trabalho de quase que de usabilidade, aprender a discutir usabilidade, design, separar design da parte de engenharia, pegar a engenharia só para ver se uma coisa é viável ou não, ou se tem um impacto muito grande no desenvolvimento, mas tentar pensar na experiência do usuário final o tempo todo. Foi bem gratificante. Isso é um exemplo de a gente escrevia na parede, escrevia no... Parede não, assim, tinha nos painéis de vidro. Tudo que é vidro pode ser escrito, a regra é clara. Mesa. Só que a gente discutindo a questão da coleção, das collections, né? Como tudo, tem um dizer lá que era o 80% bom. Uma coisa, nada no Blender é mais do que 80% bom. Se é 80% bom, já segue para a próxima. Mas era mais um receio que o Tom sempre trouxe de a gente ficar muito preso numa coisa que nunca acaba. Então, vamos ter a experiência mais polida possível, e enquanto outras coisas estão acumulando, enquanto às vezes é uma miopia que isso não foi testado ainda, então sempre tentava ser muito pragmático nas coisas que a gente fazia. Ainda assim, o escopo do 2.8 ficou gigante, até que ainda não, a gente está terminando ainda, né? Estamos no beta. Mas o exemplo, assim, na ocasião a gente estava discutindo no futuro migrar, e isso já está feito, é integrar collections e groups. Groups era no Blender a maneira que você tinha como trazer uma animação de uma cena para outra. E a ideia do collection é que então, tudo agora pode ser trazido de uma cena para outra e pode ter um override local. Enfim, isso tem algumas implicações. Planejamento, a CodeQuest terminou em junho, e a gente tinha as grandes datas, tinha SIGGRAPH, tinha a Blender Conference, vai ser aqui em outubro, então um mês antes da Blender Conference, a gente queria fazer uma última chamada para a API do Python ser considerada finalizada, para os plugins do Blender poderem ser atualizados a tempo de um beta na Blender Conference. A documentação meio que feita em última hora. E assim, isso se provou, a gente tenta planejar para 3 meses, mas tem um plano que a gente sabe que não vai funcionar para um ano. Então esse é o nosso plano de um ano, que foi empurrado um pouco para frente, mas ajudou a ter esses milestones, porque se a gente sabe que não terminou a API do Python a tempo, a gente decide se incorpora as mudanças ou se aceita que está atrasado. Se aceita que está, melhor, abandona a proposta nova. Isso a gente fez algumas coisas, tem coisas que a gente abandonou, não está na versão oficial do Blender, ou aceita que está atrasado, mas te dá essa visão ao longo do caminho de onde é que a gente está para terminar, né? Tem que terminar para fazer o novo Blender, fazer novas coisas. Lista de projetos incompletos, para você ter ideia. Isso foi no final do CodeQuest. A gente ficou 3 meses trabalhando todo dia, cada um ia para casa e ia. É muita coisa também completa. É pintura dinâmica, é bugs, é funcionalidade, dynamic overrides. Nunca foi implementado, enfim, série de coisas. Eu falei de toda a superfície, podia escrever, essa é a mesa, a Inês. E para terminar, assim, lembrar que também quando a gente trabalha muito online, às vezes a gente perde essa medida do que é com quem a gente está trabalhando. Então foi também um período, e acho que o Blender ele se preocupa um pouco com isso, tem a Blender Conference todo ano. Então vários desenvolvedores se conhecem lá presencialmente uma vez por ano. Mas você está durante o verão, podendo fazer um programa depois do expediente, depois no final de semana, foi muito, acho que trouxe muito benefício para o projeto. É uma coisa não material, mais difícil de quantificar, mas eu acho que a equipe como um todo se beneficiou muito. Assim, até hoje a gente tenta manter, não só usar o IRC, mas começar a ter também Hangout, ter bate-papo com câmera, porque faz diferença. São coisas que a gente trouxe dessa experiência compartilhada. E é isso.
Agora é quando a gente abre para questões e qualquer coisa mais que quiser papear. E obrigado pela presença. Temos meia hora, eu acho, né, Luiz? Valeu. Perguntas? Isso é uma coisa que era perto da fundação anterior, da sede anterior, que é o Brewerit. Era uma cervejaria perto do Moinho, era bem tradicional. O Tom e o Pablo, com quem eu fazia parte de comunicação. Uma coisa de software livre que tem muito é que às vezes algumas coisas funcionam... Fala mais perto, porque eu nem estou ouvindo. Uma coisa que eu vejo muito com o software livre é que algumas coisas funcionam muito bem e outras, tipo assim, quase não funcionam. Nessa versão do Blender, com essa coisa do CodeQuest, para trabalhar em cima disso, você acha que o Blender está saindo um pouco disso para um nível assim, mais profissional ou não? Não, com certeza, assim, nível profissional, com certeza. Comecei a palestra mostrando o trabalho do Rafael Valeperde. Eles são uma produtora, um estúdio, uma agência, não sei o nome exato. Estão usando o Blender já para todos os trabalhos, ou quase todos, comercialmente, profissionalmente. E isso se dá no mundo todo. O Blender foi usado, Eevee, renderizador em tempo real, foi usado, renderizado, né, não em tempo real, para a cerimônia do Oscar desse ano. Do Emmy Awards e do Oscar. Vai ser uma postagem sobre isso. Então, em relação a poder ser usado profissionalmente, isso não tem questão. Isso já amadureceu e está cada vez amadurecendo mais. E sim, poder ter esse investimento crescente, de capital mesmo, de dinheiro, de ter mais desenvolvedores trabalhando, ter um foco muito claro, ajudou muito. Mas ainda tem áreas que estão órfãs. Por exemplo, o editor de vídeo dentro do Blender. Está ali a parte de física, de simulação física dentro do Blender. Então, isso sempre vai ter, mas eu acho que isso vale... Eu não sei, não saberia fazer o paralelo com o desenvolvimento comercial. O que acontece é, você tem área que ninguém está lidando, que não é prioridade, ela vai tender a ficar para trás. O que a gente tem, por exemplo, o próximo grande passo do Blender vai ser animação. O Blender já é usado para animação, uma série de coisas, mas a ideia do Blender 2020, acho que é 2020, assim, a ideia é ter o próximo grande salto do Blender, ser repensar todo o pipeline de animação para poder ser adotado numa escala de longa-metragem em grandes estúdios. E já foi, não sei se você viu no Netflix aquele filme Next Generation. É um filme que foi 100% feito no Blender. É o segundo filme da Tangent Animation Studio, um estúdio do Canadá. E fizeram 100% com Blender, 100% renderizado. Eles foram Tangent foi quem pagou meu salário o ano que eu tive na Holanda. Então, assim, o uso profissional e o Blender tem amadurecido muito nesse sentido. Mas ainda padece dessa deficiência, de ter áreas que são órfãs, não tem essa pressão comercial de ter alguém dedicado para isso. Tem alguma área em particular que lhe vem à mente, assim? Que você sempre ouve que essa parte no Blender sempre foi... Eu não tenho assim, muita experiência com Blender. Tipo, eu usei para poucos projetos. Acontecia, tipo, de vez em quando você vai rodar alguma coisa e tipo, dá um crash do nada. Ou você tem um tipo de arquivo, por exemplo, eu fui abrir um FBX que tinha uma animação, e, tipo assim, ficou 3 horas para abrir e não abriu. eu uso o FBX todo dia, eu reclamo também. Porque pro Unity é o que eu uso para... Não, exatamente. Eu estou usando mais para prototipagem. Cara, mas olha só que loucura. O suporte FBX do Blender foi todo financiado ou boa parte dele, pela Unity. A Unity tinha interesse do Blender integrar-se a ela muito bem e bancou o desenvolvimento. Só que assim, eles não quiseram ter um desenvolvedor interno para isso, resolveram contratar alguém pela Fundação Blender. 5 anos depois, o formato acaba que fica mais obsoleto, perde competitividade, de performance. O Blender 2.8 não suporta mais o FBX em modo ASCII, só modo binário. Então, não sei onde eu estava chegando com isso, mas assim, tem lá seus problemas. Com certeza, isso não passo pano quente, não. O que eu acho legal é que, mesmo com todos esses problemas, tem gente usando a torta direito. E acho que não tem um programa proprietário que também não tem 1 milhão de problemas. Enfim, o Unity é um deles, o Maya é um deles, o Max é um deles. O legal do Blender talvez que você tenha um entendimento maior do processo de... Você pode
enviar um bug, report. Porque você pode fazer isso para o Autodesk, mas só se você for muito grande, né? Se for um parceiro do Autodesk. Se o IMPO está usando aqui o Maya para uma coisa quebra, você não sei se... Claro que o Luiz tem 1000 contatos, conhece, pega o telefone e liga para lá, mas o Blender, pelo menos, esse processo é transparente, mas desenvolvimento de software tem bug, isso não adianta. Até sobre essa parte, é um ponto positivo que acho que a gente, assim, você tem o código, se você quiser, você vai lá, conserta, ou muda o que você quiser, e nesse caso, assim, simplesmente. E assim que a maioria dos desenvolvedores começam. No meu caso foi isso, meu primeiro patch do Blender foi um bug que tinha lá que precisava consertar para o trabalho. Isso é uma discussão também sobre o custo do Blender. O Blender não é gratuito. Ele é gratuito, é livre, você pode baixar de graça, mas se você tem uma produção, um cliente, um deadline, ou uma entrega de uma pesquisa, assim, mas só fazendo esse paralelo mais fácil da indústria. Cara, se o software não está funcionando, se você demora o dobro do tempo, se tem um bug que você não tem que dedicar um desenvolvedor para consertar, não é de graça, entendeu? E ainda assim, então, eu fico um pouco assim afastado das coisas de vestir enfim, tenho 1000 camisas do Blender, mas de vestir a camisa e falar Blender, Blender, Blender. Porque se o Blender não servir para você, é muito melhor que você não use. Você vai perder tempo, perder dinheiro, perder. Então é importante ter esse pé no chão e entender, não, tem certos problemas, é muito bom em algumas áreas e nas outras áreas dá para integrar com outros softwares. Eu mostrei o trabalho aquele do começo, ZBrush com Blender. Então, assim, Blender para sculpting equipara-se ao ZBrush. Olha, se você usa o ZBrush, é excepcional no ZBrush, continue usando o ZBrush e vai te atender. Mas se você é um estúdio um pouco menor e tem como, enfim, trabalhar de um jeito diferente, às vezes vai te atender também o Blender. E o sculpting do Blender está melhorando hoje em dia. Tem um desenvolvedor também independente que está investindo nisso. Obrigado. Mais perguntas, mais perguntas. Vou chamar mais perguntas, mas deixa eu fazer uma, aproveitar. Na verdade, 2 deixas que vocês colocaram aí. Né? Uma é essa coisa de transferir dados de um lugar para o outro, né? FBX, etc. E outro próprio Unity. Né? Quer dizer, nesse processo de fazer o Blender 2.8 e dar uma prioridade como carro-chefe aí, para a parte de visualização, né, em tempo real, PBR, né? Eu sei que, além disso, né, uma das coisas que foi feita foi a parte de programar isso, né, com shader graphs e coisas assim. Né? E aí, uma coisa que eu queria perguntar, que eu não sei como está sendo feito, mas que eu acho que é uma questão bastante importante, tem muita gente que trabalha com Blender e com Unity, inclusive você acabou de falar. Né? E o Unity, recentemente, também fez várias mudanças, né, nessa parte de programação de shading. Né? O Unity colocou shader graph, coisas assim. Né? Tem alguma discussão, algum plano de compatibilizar de alguma maneira o shader graph do Blender com o shader graph do Unity, né? Supondo que uma visualização no Eevee vai ser parecida com uma visualização no Unity, por exemplo. Uhum. E podia ser estendido também para o Unreal, mas eu queria focar no Unity. O do Unreal é até mais fácil responder, porque o Unreal ele não é open source, mas ele tem todos os shaders dele disponíveis no GitHub, né, implementação. Então, em vários momentos, a gente usou o Unreal como referência. Assim, na hora do desempate, a gente faz assim ou assado, não vamos no modo Unreal. E depois do desempate supremo, na verdade, era o Cycles. Assim, melhor fazer uma coisa que seja compatível com Cycles em termos de pré-visualização do que com Unreal. O problema de pensar nessa interoperabilidade é que a gente tem poucas formas universais de descrever a cena com seus shaders. Então, o FBX é um formato, uma das razões de ser problemático é que ele é aberto, tem um SDK aberto, mas a documentação dele é um pouco obscura, não é tão acessível. Isso, eu mesmo não mexi muito pouco no plugin dele, mas eu ouço assim das pessoas. Uma das apostas para ajudar essa parte de interoperabilidade é o formato GLTF,
que é um formato que a Khronos está por trás. O Khronos é o consórcio que está por trás do OpenGL, do OpenXR, do Vulkan. E o Guild se propõe a conter, por exemplo, a descrição do Marigold Agent Shaders. Mas a gente não pôde, até o momento, priorizar essa parte de dentro do Blender. Claro que ninguém pede, eu já tive gente pedir em comentário de YouTube, não, sabe quando é que o Blender vai poder exportar para Unreal? Eu falei, cara, se a Unreal quiser, a Unreal teve na casa dos bilhões de lucro no último ano fiscal, eles têm toda a possibilidade, são super bem-vindos para fazer essa integração, por exemplo. Não tem também que isso não precisa necessariamente vir da Fundação Blender, né? Mas, de nossa parte, a gente tenta ver o que existe de aberto na indústria, ou de padrão bem estabelecido, para conseguir compartilhar. Eu adoraria, eu como usuário do Blender e da Unity, eu tenho esse problema também. A gente só não pôde priorizar. A gente pensou muito isso, é uma das coisas que a gente teve que abandonar a princípio. Eu estou colocando isso pelo seguinte, quer dizer, tem duas questões. Quer dizer, uma é que, em geral, quer dizer, muita gente, inclusive nós aqui, Blender é usado como modelador para alimentar projetos no Unity, né? E a geometria você importa muito bem no Unity, né? Inclusive, não sei como é que está agora, mas em vários momentos você tinha o próprio projeto do Blender como asset no Unity e era transparente essa manipulação e tal, né? Mas uma das coisas que é sempre problemática é você tem o seu modelo com a geometria e tem os atributos, né? Materiais e tal, não sei o que lá. Aí, quando você passa isso para o Unity, você tem que refazer tudo, porque a coisa não é importada direito e você simplesmente não funciona, né? Então, isso aí é um problema real de muita gente, né? E, além disso, recentemente, né, quer dizer, você falou do ZBrush, né, que tem dois softwares que são muito usados junto com o Unity, né? É o ZBrush e o Substance, né? E o Substance para essa parte de material, né? E o Substance funciona muito bem junto com o ZBrush, né? E recentemente a Unity fez não sei quem bancou isso ou como é que foi feito, mas atualmente está muito fácil de você ter interoperabilidade entre o Substance e o Unity, né? Então eu fico aqui torcendo para assim, um dia que vai ter a coisa do mesmo nível, né? Principalmente que agora você tem um shader graph, né, que visual e tal, assim, você pega um, põe ali, tá igual, né, muda e pode editar num, pode editar no outro, né? Então isso seria uma coisa realmente incrível, assim, o se que avançou tivesse então assim, o Substance também funciona muito bem com o Blender, muito bem com a Eevee, no sentido de o renderizador que você obtém em real time no Blender, no Cycles e no Eevee, e no Substance é muito parecido. O pessoal da Allegorithmic, o pessoal da França, a gente falou até com a gente conversou com eles ao longo do 2016, porque a gente estava querendo usar o bonequinho deles como exemplos. Teve uma troca, eles queriam, por exemplo, ter o Eevee dentro da Substance Designer, para poder ter pré-visualizar já como seria no Blender e no Cycles. Uma coisa que facilitou muito isso era o Disney Shader, né, que é o Principal Shader. Se você trabalhar, a pessoa que faz o asset no Marmoset, no Substance, ele já consegue fazer todo um baking dos materiais, de modo a ter uma textura para albedo, uma para roughness, normal, tangent, e trabalhar só com um node. E se você se restringe a esse pipeline dentro do Blender também, traz o Substance, põe no Blender, só ajusta talvez um slide, você consegue muito facilmente levar isso para o Unity. O problema é se o seu shader graph for realmente fugir desse modelo mais reduzido que é do Principal Shader. Mas o Principal Shader já trouxe essa interoperabilidade de shaders dentro do Unreal, Unity e com poucas diferenças. Tem algumas, mas são poucas. Então, assim, já é um caminho nesse sentido. Então, legal, isso é uma grande dica. Bem, mais perguntas? Eu tinha visto essa parte 2D, né, do Blender. Eu achei bem impressionante, até os vídeos, que tinha alguns exemplos, né, mostrando.
E assim, eu não conheço muito outros softwares que fazem isso, né? Mas você poderia comentar um pouco da como que o Blender está a par com outras soluções? Muito slide, né? Vou botar esse aqui que é bonito. Engraçado, foi 2016, né, Luiz, quando a última vez estava aqui. 2016 foi uma das minhas passadas aqui pelo Visgraph, aqui no IMPA. A gente estava trabalhando com realidade virtual, muita coisa. E uma das coisas que a gente estava explorando é até a integração de realidade virtual no Blender. A gente fez um plugin, coisa que eu já tinha começado anteriormente, a gente aqui amadureceu ele muito para usar o VR dentro do Blender. E uma das pessoas que impulsionou esse desenvolvimento, um dos usuários dessa funcionalidade, foi a equipe do Oculus Stories. Oculus Stories era uma iniciativa da Oculus para produzir conteúdo interativo e narrativas interativas, né? Foi fechado depois da compra para Facebook. Mas fizeram o Henry, Meet Henry, e a Angélica, e o projeto que eles estavam trabalhando era o Wolf, alguma coisa ligada a lobos. E o problema que eles tinham é que o pipeline todo deles era fazer uma prototipagem para pré-visualização. Então, Ramiro, o diretor que veio falar com a gente, Ramiro Rodrigues, toda a pré-visualização era no Maya, onde quer que fosse, tinha que exportar para o Unreal, compilar, ver como é que ficou, voltar para o não sei o que, refazer a animação, compilar, pré-visualizar. Isso era muito pouco prático para o processo de trabalho deles. E eles resolveram começar a usar o Blender e a Grease Pencil, que foi o que precedeu a implementação da pipeline completa 2D dentro do Blender, para toda a parte de storyboarding. Então, a gente fez um plugin. Então, está até no site da Oculus Studio, tem lá o crédito da Visgraph, que mencionou o screenshotzinho do Blender, porque não tinha, eles têm um blog todo só sobre esse trabalho de pré-visualização imersiva. E não tinha na ocasião, ferramentas que dessem conta desse pipeline inteiro. Que é você poder fazer um storyboard animado e você ver em tempo real. Então, você vai ter no Maya ferramentas de anotação de cena. Tem plugins para o próprio Unity, de você ter algum desenho básico. Mas se você quer 2D e 3D, você vai ter que estar usando, por exemplo, o Toon Boom com o Harmony. O Toon Boom é um programa 2D muito usado no... Enfim. A maioria dos desenhos 2D que você vê hoje em dia não é mais feito com Flash, é feito com o Toon Boom. E o Harmony integra ele com 3D. Mas também é um pipeline que você tem que fazer todo o 3D anteriormente, exportar para FBX, importar no Toon Boom, desenhar, e para exportar é outra novela. Você, na verdade, não consegue exportar um plano de referência 2D para lá, tem que... Digo isso porque o trabalho aqui na Arcade VR, a gente está fazendo um projeto que é justamente 2D no ambiente imersivo. Uma animação 2D que acontece, um personagem 2D, e você está explanando uma cena, detalhes lá para o meio do ano, quando sair o projeto, infelizmente. E não tem, assim, eu fui pesquisar de cima a baixo e não tem, assim, eu estava usando o Grease Pencil direto para toda a parte de prototipagem, porque não tinha, mas talvez até tenha um arquivo aqui, porque você não tem tanta solução que resolva isso, a parte 2D com 3D, não só para pré-visualização, como também como imagem final. Então, assim, até onde eu saiba, é uma coisa muito recente e, nesse sentido, o Blender está muito à frente da curva. Por se propor ser esse canivete suíço mesmo. Deixa eu ver se eu arrisco achar isso aqui sem mostrar tudo. Eu não sei se eu estou enganado, mas eu acho que tinha um vídeo do pessoal também pintando usando óculos, né? Ou eu estou fazendo confusão? Claro que assim, a própria... Existem soluções de pintura e storyboarding hoje em dia que derivaram da Qt, qual era aquela? Do Tilt Brush. É porque tem uma solução que é só para storyboarding, você pode fazer animação, hoje em dia dá para integrar com a Unity até. Soluções fechadas, né? Dentro do Blender você tem uma branch não oficial ainda que integra VR com Blender para você poder justamente desenhar também 2D eu acho que deve ser no ambiente imersivo. Só que o problema disso é que não sei, já ouviu falar do OpenXR, OpenXR? Já. Assim como tem OpenGL para abstrair a parte de hardware gráfico do software que implementa isso,
existe um consórcio, uma vez mais o Cronos está por trás, para você tentar abstrair a parte de hardware de realidade virtual, tanto de dispositivo de controle como os óculos mesmos, do software. Então o Blender poderia só suportar o OpenXR, o Unity só suportar o OpenXR, e funcionaria com óculos, com Vive, HTC, com HoloLens, com Leapmotion e por aí vai. Só que eles tiveram uma reunião em Amsterdã quando eu estava na última vez lá. Eles têm uma reunião fechada, são alguns parceiros da indústria. Só que eles ainda não lançaram oficialmente a documentação. Acho que agora na GDC eles lançaram um spec novo, só que ainda não está maduro, ainda não está adotado pela indústria. Então, assim, o Blender não pode se dar o luxo de investir numa implementação que ainda não está estável, que ainda vai mudar muito. Mas quando tiver isso mais estabelecido com o OpenXR, a Blender Foundation tem interesse, tem parceiros que gostariam de eventualmente ajudar a financiar isso, de trazer isso para o Blender, mas não tem esse furor todo de correr à frente da indústria e implementar isso, porque ainda tem muitas soluções diferentes, enfim, não tem uma solução bem estabelecida. Eu não vou achar o documento que eu queria achar, não, porque assim, vai dar trabalho. Obrigado. Nada, obrigado a você. Gente, também não está responsivo aqui. Mais alguma questão? Gente, que tela horrível que eu deixei aqui, né? Isso aqui é a parte de arquivos de teste e debug do Blender. Como desenvolvedor sempre tem, você vai no tracker lá, as pessoas mandam os bugs, aí você vai salvando os arquivos, vai salvando os arquivos, vai salvando os arquivos. Aí eu apago, sei lá, de ano em ano. Gente, meu mouse não está... Então, mais perguntas? Alguma pergunta a mais? Dou-lhe uma. Vou dar uma de... Leilão. Auction, né? Leilão. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Última oportunidade. Bom, então vamos agradecer o Dalai. Muito obrigado, Dalai. Prazer é meu, obrigadão mesmo. Posso dar mudo? Obrigado, Fernando, pela